Paz do Senhor, Awakens! Glória a Deus pela vida de vocês, corajosos. Saíram aí que nem Walking Dead aí pra chegar aqui na igreja. Boa noite para você que está em casa nos assistindo nessa live. Que bom que você está aqui, que não está aí rolando o feed, nem rolando os stories, que você está conectado para ouvir a palavra de Deus. Isso é uma bênção. Gente, é uma bênção poder estar aqui, pregando também, né? Eu me considero uma pessoa muito versátil, mas eu confesso para vocês que essa questão de pregar a palavra, principalmente num púlpito, no altar aqui da igreja, é algo que tem mexido no meu coração, é algo que tem me trazido muito temor. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade, porque estou aprendendo, amém? Tenham paciência comigo. Você quer saber como conseguir aquela bênção que você tanto pede? Sabe aquela bênção lá que você pede, que você deseja, que você sonha? Tem um lugar para ela. E nessa noite eu vou te falar um pouquinho como você pode preparar o lugar para receber a sua bênção. Amém? Essa palavra está no meu coração desde a vigília a elas. Então desde ali do final, né, final de abril, 22 de abril, se eu não me engano que foi. E enquanto a nossa pastora Eliane, ela pregava, ela estava pregando sobre o Salmo 23. E no meio do Salmo 23, né, fala que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. E quando ela falou isso, ela deu o exemplo da viúva lá de Eliseu, da viúva que teve o milagre das vasilhas, né, de multiplicar o azeite nas vasilhas. E é essa palavra que eu queria ler com vocês agora. Ela está em 2 Reis 4. Amém? Quem achou diz amém. Fique em pé, em reverência, palavra de Deus. Amém? 2 Reis, então, capítulo 4, diz assim. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor, que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como que eu posso te ajudar? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aleluia. Glória a Deus. Você pegou aqui a história? Amém? Pegou a história, então estava lá, a mulher era mulher de um dos discípulos dos profetas, ou seja, tinha vários profetas naquela época, então era uma mulher, né, crente lá, e o marido dela provavelmente era alguém bem envolvido, né, era alguém que tinha uma caminhada já na fé, e ele morreu e deixou dívidas, ou seja, eles estavam endividados, ou seja, a vida do cristão não é fácil mesmo, né? E aí ela estava lá com as dívidas, com os filhos para criar. E a única coisa que ela tinha em casa era uma vasilha de azeite. E aí ela foi lá pedir ajuda para Eliseu. E o que Eliseu disse? Vai lá e pede vasilha para os teus vizinhos. Mas pede muitas. E ela, fico imaginando assim, se fosse hoje, né? Ia dar muita vergonha, né? Imagina você chegando lá pro seu vizinho, eu preciso de umas bacias aí, umas Tupperware. Então você vai me dando todas as bacias aí que você tiver, vasilhas, tudo mais, os pote de margarina, pote de sorvete, vai dando aí. Imagina. E além disso, ela ainda colocou os filhos para fazer esse trabalho aí. E eles foram atrás das vasilhas. Foram atrás. E enquanto ela ia enchendo, aquele azeite não parava de se multiplicar. Porque a glória de Deus, ela é assim, o reino de Deus, ele é como fermento, assim diz a palavra, e não parava de se multiplicar, não parava de ter azeite, até que acabou as vasilhas e acabou o azeite. Tá, mas como é que ela ia pagar as dívidas com esse azeite?
vai lá, vende, que você ainda vai pagar suas dívidas, ainda vai ter dinheiro, vai poder viver com o que sobrar. Tem várias lições que dá para tirar dessa palavra, mas a primeira é que existe um lugar para a nossa bênção. No caso dessa mulher, eram as vasilhas. Ela precisou pegar muitas vasilhas. Mas cada bênção que nós almejamos, existe um lugar para elas. E existe a necessidade da gente preparar esse lugar. E é sobre isso que eu quero falar. No dicionário, preparação, ela significa o seguinte: arrumar antecipadamente alguma coisa. Ou pôr em algo em condições adequadas. Ok? E bênção. O que significa bênção no nosso dicionário? Uma graça concedida por Deus. Aquilo que é de grande ajuda. Então, normalmente a bênção é aquilo que a gente almeja muito, que a gente precisa, aquilo que a gente sabe que se acontecer, a gente vai ficar muito mais do que feliz. Né? E normalmente a gente fala bênção quando é algo que a gente está crendo que vai vir do sobrenatural. Né? Que nós estamos crendo que é Deus que vai mover para que a gente possa ter. Por isso também no dicionário, até me surpreendi, fala que é uma graça concedida por Deus. E agora eu pergunto para vocês, para quem está assistindo também, quais são as bênçãos que vocês querem, seus awakens? Quais são as bênçãos? Mas eu fiquei pensando assim, que bênção um jovem quer hoje? Quais são as bênçãos? Mas amém, faculdade. Para você ter uma faculdade, a Sara está aqui, pode dizer. O que você tem que fazer? Estudar, né? Você precisa preparar, você precisa se preparar para poder entrar numa faculdade. E depois, estando na faculdade, o que você precisa fazer? No mínimo, ter um lugar, sofrer é ótimo. No mínimo, ter um lugar para estudar dentro de casa. No mínimo, preparar ali um cantinho, né, dentro da sua casa que você consiga estudar, né? Para que você possa se dedicar. Você precisa separar tempo para isso. Uma família, né? Quer um namorado, quer uma namorada. O que você precisa para isso? No mínimo, poder pagar um sorvete para sua namorada. Não é? No mínimo, você precisa, no mínimo, ter tempo para o seu namorado. Ou ter maturidade para saber que daqui a uns anos, espero que não muitos, vocês vão casar. Então não adianta você, menina, ter 13 anos e querer um namorado a todo custo. Porque se você quer um namoro cristão, você tem que saber que o namoro cristão é um compromisso de casamento. E que você não vai ficar provavelmente 7, 6 anos, milhões de anos namorando. Porque senão provavelmente você vai cair em pecado. Então, a gente precisa se preparar para a nossa bênção. O que a gente tem pedido para Deus, né? O que a gente tem pedido ao Senhor? Nós precisamos preparar. Né? A gente precisa se preparar. Um carro. Não adianta você querer um carro e não ter a CNH, não ter a carteira de habilitação, meu querido. Você precisa ir lá na autoescola, assistir aquelas lindas e maravilhosas aulas técnicas, né? Aquelas aulas teóricas. Mas você precisa seguir os passos. Você não pode ter. A mesma coisa que querer ter a carroça sem os bois, né? Que nem falam os antigos, enfim. Então você precisa se preparar. O que você tem pedido para Deus? E o que essa bênção exige de você? Que lugar que essa bênção tem que estar? Você está preparando o lugar para essa bênção? Então, gente, Deus, Ele ama nos ensinar e ama nos preparar. Por quê? Por que Ele ama fazer isso? Porque Ele não criou robôs para adorar Ele. Ele criou filhos. Ele gerou filhos. Mais do que criar. Ele nos gerou. E se nós somos filhos de Deus, o mínimo que Ele espera de nós é que nós venhamos a aprender. E como que a gente aprende, gente? Como que a gente aprende? É com Deus descendo o anjo toda hora para falar conosco? Não, é caminhando. É tendo uma experiência aqui, é tendo outra ali. É muitas vezes tropeçando. E Deus, Ele ama nos preparar, porque cada erro nosso, ou cada vitória, é uma preparação para a gente ir para algum lugar que Ele está preparando. Porque é isso que diz lá em João 14. Eu queria que vocês abrissem comigo em João 14. E aqui nessa passagem de João 14 tem uma palavra bem chave.
O lugar da nossa bênção está aqui nessa palavra. Eu quero ver se vocês vão adivinhar aí. Não, adivinhação não é de Deus, né? Quero ver se vocês vão saber qual que vai ser o lugar da nossa bênção. Está aqui nessa palavra. E vou dar uma dica, tá bem no começo. Existe um lugar, gente, das nossas bênçãos. Claro que nem eu falei, se você quer faculdade, você tem que ter um lugar para estudar. Se você quer o carro, você tem que fazer CNH. Se você quer um namorado ou uma namorada, você precisa pelo menos trabalhar. Mas existe um lugar especial. Um lugar que sempre deve existir para todas as nossas bênçãos. E que está aqui nessa palavra. João 14 diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. É Jesus falando, tá? Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé disse assim para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então vamos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E aí Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando eu digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Glória a Deus por essa promessa. Vocês conseguiram achar aqui o lugar da bênção? Vocês conseguiram? Não? Estão com medo de ser pegadinha? Gente, o lugar mais especial para que a gente guarde qualquer bênção que Deus nos der, que Deus venha nos dar, ou o lugar que a gente gera o desejo por uma bênção, é o nosso coração. E é nele que começa tudo. É nele que começa o sonho, é nele que começa o desejo, é nele que muitas vezes se encontra angustiado, magoado, necessitando de uma ajuda, necessitando de uma graça de Deus, necessitando de algo que talvez pelo nosso braço a gente não vá conseguir. É no nosso coração que se encontra também a saudade, é no nosso coração que se encontra o sofrimento, muitas vezes, de ver alguém que a gente ama longe dos caminhos do Senhor. É no nosso coração que muitas vezes se encontra também a saudade de Deus, a saudade do Pai. É no nosso coração que muitas vezes fica vazio. E a gente quer muito que venha a bênção. Mas a gente muitas vezes esquece do nosso coração, esquece de prepará-lo para a bênção. E aí acontece aquilo que a gente ouve muito, né? Ah, vem o irmão aqui, clama a Deus, se ajoelha, chora, e quando ganha a bênção, nunca mais viu na igreja, nunca mais viu esse irmão servindo como ele servia. E isso acontece muito. E, como eu disse, Deus nos fez filhos, nos gerou filhos, Ele ama nos preparar, porque Ele sabe que Ele não pode entregar uma bênção se a gente não estiver preparado. E essa preparação, ela está dentro do nosso coração, principalmente. O coração é o lugar de todas as bênçãos. A palavra fala que onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Um sinônimo para bênção. Então eu quero um tesouro, eu estou buscando um tesouro, seja lá qual ele for, eu estou buscando uma bênção. Eu preciso que o meu coração esteja alinhado.
E eu queria ler com vocês algumas palavras para que vocês entendam o que eu quero falar a respeito do nosso coração. Gente, muitas vezes a gente está com foco só na bênção, mas a gente tira o foco do lugar dela. Muitas vezes a gente está com foco só na solução, mas a gente tira o foco de quem resolve ela, de quem resolve o nosso problema, de quem nos traz a solução. Muitas vezes a gente está com o nosso coração angustiado, apertado, amarrado. Sabe quando dá aquele aperto no peito? Porque a gente quer muito alguma coisa, ou porque a gente está ansioso, nervoso, preocupado com alguma coisa. E eu não sei como é que está seu coração nessa noite, mas eu sei que é normal que a gente se sinta assim muitas vezes. Eu me sinto assim muitas vezes. Mas, como eu disse antes, e vou repetir, Deus nos fez filhos. E um pai, ele não gosta de ver os filhos assim. Um pai, ele não se sente bem com seus filhos angustiados. Um pai, ele não se sente nada bem, ele sente a dor junto quando o seu filho está com dor, quando o seu filho está sofrendo. Um dia vocês vão ser pais e mães e vocês vão entender o que eu estou falando. A pior coisa é ver seu filho chateado ou magoado. A pior coisa é ver seu filho chorando para ter algo que você não pode dar, mas Deus pode dar todas as coisas, porque Ele é Deus. Não tem nada impossível, muito melhor do que um pai ou uma mãe terreno. Ele pode fazer tudo. Só que tem uma chave para isso. Deus, Ele não vai te dar a bênção que você está procurando, que você está pedindo, se você não preparar o lugar. Então eu não falo só de coisas materiais, eu não falo só de atitudes terrenas, para você preparar esse lugar, porque isso é básico. Isso é básico, isso o Espírito Santo vai te orientar e vai te dizer, e vai colocar pessoas na tua vida para te orientar e te dizer, ei, vai por aqui, ei, você tem que ir lá ver o documento tal, ei, você precisa isso, ei, você já sabia que tem tal recurso que você pode buscar? Deus vai colocar essas pessoas na sua vida, mas Ele só vai te dar a bênção se você primeiramente preparar o seu coração para ela. E como que a gente prepara o coração para a bênção? Só tem um jeito. Colocando Jesus em primeiro lugar no nosso coração. Colocando o dono de todas as bênçãos, colocando o Deus que provê tudo, colocando aquele que era, que é e há de vir, colocando o príncipe da paz, colocando o nome sobre todo nome, colocando a grandeza de Deus no nosso coração, colocando Ele em primeiro lugar. O nosso coração começa a estar preparado para receber todas as bênçãos que nós temos buscado. Porque para nós já não importa mais se a gente vai ter a bênção ou não, importa Ele no nosso coração. E quando Ele está no nosso coração, o nosso coração se enche de graça, o nosso coração se completa, o nosso coração parece que não tem mais espaço para ficar angustiado, porque vem aquela certeza de que Ele vai nos dar a bênção, e se não der, tudo bem, é a vontade dEle, Ele cuida de mim. Sabe, eu tenho visto jovens dentro da minha família que não estão entendendo esse princípio. Tem jovens dentro da igreja, muitos anos, que talvez são cristãos de berço, e que não entendem esse princípio. De que a gente não vem aqui na igreja passar trabalho, frio, enfrentar vírus na rua, que a gente não vem aqui na igreja para buscar a bênção, a gente vem aqui na igreja para buscar o Pai. A gente não vem aqui na igreja, sabe, vim na igreja porque eu preciso de uma bênção, fazer uma campanha de oração, jejum e tal. Não! A gente vem para buscar o Pai. A gente não lê a Bíblia porque Deus vai me dar alguma coisa. A gente lê a Bíblia para buscar o Pai. Sabe? A gente não fala de Jesus porque Jesus vai me abençoar se eu falar dele. A gente fala de Jesus porque a gente é apaixonado por Jesus. E quando a gente é apaixonado por alguém, a gente só fala dessa pessoa. Sabe? Nessa noite eu não queria só terminar assim com a palavra de Deus. Eu queria convidar você para junto comigo matar saudades do Pai. Eu queria convidar você para junto comigo preparar o seu coração nessa noite.
Eu achei incrível que no primeiro louvor que o Marcos ministrou, já falava sobre isso, sobre nós prepararmos o lugar. E esse lugar é o nosso coração. Sabe por que a gente vem na igreja? Porque nós amamos a Deus e porque Deus nos orienta sim a vir na igreja. E sabe por quê que a gente assiste uma live? Sabe por que a gente acompanha as redes sociais? Sabe por que a gente está sempre ligado? Porque a gente quer estar perto de quem ama a Deus igual a gente ama. Porque a gente quer estar em comunhão. Porque a gente quer ser entendido. A palavra fala que não adianta você falar de coisas espirituais com quem não é espiritual. E é por isso que nós estamos aqui juntos. E o que nós queremos é que cada vez mais pessoas possam entender isso, essa graça. De que a gente não vem na igreja por religião. De que a gente não vem na igreja porque nos mandam, porque os nossos pais mandam, porque os nossos avós vinham. A gente vem na igreja porque a gente ama isso, ama essa loucura toda. É louco. Sabe, eu vou pegar o exemplo aqui do Tiago, nosso líder da mídia. Poxa, ele tá com a esposa gestante em casa, grupo de risco. Aí vão dizer, ele é louco de estar aqui, não podia, não sei o quê. Sabe, eu sei que ele estava de tarde lá na ação social, eu não estou falando isso para engrandecer o Tiago, eu estou falando isso para vocês verem a glória de Deus na vida dele. Ele estava lá entregando cesta básica no bairro Mariane, sabe? E ele veio e serviu aqui, e ensaiando teatro para o Dia das Mães junto com a Mara, sabe? E está aqui servindo você que está assistindo a live, nos servindo. Sabe por quê? Porque ele ama a Deus, ele ama essa loucura toda. Porque ele está fazendo isso para Deus, não porque Deus vai abençoar ele, mas porque ele ama a Deus. Sabe, eu convido você a ter uma experiência sobrenatural essa noite com Deus. Eu convido você a esvaziar o seu coração. Convido você a esvaziar o seu coração nesse momento. Você pode ficar em pé.